E quando o pastor falou, aleluia, de José, que foi rejeitado pelos seus irmãos, e falou de Jesus, aleluia, e tem tudo a ver com esse capítulo de Mateus 10, aleluia. As instruções que Jesus passou para os 12 discípulos, aleluia. 10 o quê? Mateus capítulo 10, versículo de número 1, aleluia. Mateus 10, capítulo, versículo 1. Mateus capítulo 10, versículo de número 1, aleluia. Amém? Amém. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe o poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; Lebeu, apelido Tadeu; Simão Cananita; Judas Iscariotes, o mesmo, o que o traiu. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, aqui estou, Senhor, diante da Tua maravilhosa presença, Senhor. Te peço perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, meu Deus. Toma a frente, Pai, deste trabalho. Toma a frente, Senhor, meu Deus, na condução, Senhor, que não abrir e fechar minha boca, Pai. Que não seja eu, mas sim o Teu Espírito Santo, Senhor. Coloca por terra, Pai, todo mal nesta noite, Senhor, da glória. Todo, Pai, impedidor, Senhor, meu Deus, que impede do Teu povo receber. Aleluia, Pai, que nesta noite, Senhor da glória, o roubador de mensagem caia por terra, Pai, para que nós venhamos sair cheios da Tua palavra e cheios daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Deus, recebe esta humilde oração, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças. Oh glória! Eu não sei, amados, o que você está passando. Aleluia. Não sei a crise financeira, não sei a tua vida, aleluia, espiritual. Mas o Senhor, Ele te conhece. Ele sonda o teu coração. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que João, ele veio no deserto pregando o que? Arrependei-vos, porque é chegado o Rei dos céus. E quando Jesus, amados e queridos irmãos, inicia o seu ministério na pregação do Evangelho, o Evangelho, aleluia, o Evangelho de Cristo é um Evangelho simples de se entender. E quando Jesus, aleluia, neste capítulo de Mateus 10, Jesus, ele vai, aleluia, instruir os seus 12 discípulos para pregar o Evangelho. A Bíblia diz, irmãos, em segunda, aleluia, em Filipenses capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz que Jesus se usurpou da sua glória. Aleluia, o próprio Deus se usurpou da sua glória. Se fez semelhante aos homens. Oh glória, aleluia. Ou seja, irmãos, Jesus aqui na terra, aleluia, estava como um homem. Aleluia. Mas a onipotência de Deus permanecia na sua vida.
Por que, irmão? Porque os demônios se prostravam perante a Jesus. Por quê? Porque ele tinha o todo o poder. Ele se usurpou da sua glória, aleluia, como rei, como criador, aleluia. Ele desceu essa terra para quê? Para sentir o que eu e você sentia. Mas todo o poder e toda a autoridade estava, aleluia, com Jesus. E todo o demônio tinha que se prostrar. Nós vamos ver a passagem de Gadará, quando os demônios se prostram, né? E adoram a Jesus. Por quê? Porque ele tem o todo o poder. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele vai dar instruções aos seus discípulos. Assim como ele dá a instrução a mim, dá a instrução a você para pregar o evangelho do reino. E Jesus, amados e queridos irmãos, no versículo, aleluia, de número 6, ele vai dizer: ide, aleluia, e pregai dizendo, é chegado o reino do céu. Oh glória, aleluia. Jesus em Mateus 5, ele diz, aleluia, glória a Deus, que ele não veio para desfazer aquilo que os profetas falaram a respeito, aleluia, dele, mas sim para concluir. Então o que João, aleluia, pregou no deserto é chegar no reino do céu, arrependei-vos que é chegar no reino do céu. Jesus, aleluia, pregou o evangelho, aleluia, de quê? Do reino, oh glória, aleluia. E também, aleluia, Jesus disse, aleluia, aos seus discípulos, também, aleluia, vocês idem pregarem o evangelho do reino do céu, oh glória, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que qualquer anjo que chegar nessa terra, ou seja, qualquer outra pessoa, aleluia, que não pregue este evangelho, não creia, oh glória, aleluia. O verdadeiro evangelho, aleluia, tem que ter renúncia. O verdadeiro evangelho, aleluia, tem que ter arrependimento. O verdadeiro evangelho, aleluia, que nos leva, aleluia, ao reino dos céus, aleluia. O verdadeiro evangelho é quem aponta a Cristo, aleluia, como o caminho, a verdade, a vida. Se chegar outro evangelho aí, irmão, querendo pegar atalho, não é o verdadeiro evangelho. Jesus veio para o quê? Concluir aquilo que os profetas pregaram. Ele não veio para desmanchar. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que ele escolhe, aleluia, o time mais de pessoas mais ruins. Era só homens, irmãos, aleluia, que não valia nada para a sociedade. E Jesus escolhe eles, aleluia, oh glória. Jesus escolhe os 12 discípulos, aleluia. É por isso que Paulo vai dizer, aleluia, para os Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 1, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, oh glória, para confundir as sábias. Eram homens, irmãos, aleluia, rejeitados, mas Jesus confiou, oh glória. Nenhum entrou, aleluia, na mente de Cristo, mas Cristo entrou nas suas mentes, aleluia, para mudar, aleluia. A palavra entra na nossa vida para nos mudar. Não é nós que temos que mudar o evangelho, porque o evangelho não, aleluia, não é para ser mudado. O evangelho continua sendo verdade, aleluia. O evangelho continua, aleluia, aleluia, glória a Deus, transformando, libertando, aleluia, salvando vidas. Aleluia, Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus vai dar as instruções. Quais são as instruções? Curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, aleluia. De graça, aleluia, vos dá, e de graça, aleluia, recebeste, e de graça vos dá. Ou seja, aleluia, Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, aleluia, o que eu ensinei a vocês, aleluia, aleluia, glória a Deus, é para, aleluia, anunciar, é de graça, oh glória. Um evangelho que está sendo pregado aí fora, irmão, o evangelho mercantilista, não é o evangelho, né, aleluia, da prosperidade, aleluia, que muitas pessoas, né, aleluia, tem agenda, tem valor, aleluia, para pregar,
pagar. Ou seja, o Evangelho é de graça. O Evangelho, aleluia. O Evangelho, aleluia, não tem preço. Aleluia. Jesus estava dizendo, dando instruções ao seu discípulo, assim como ele dá, aleluia, a eu e a você. Aleluia. É uma doutrina dura, irmão. Mas é uma doutrina que salva. É uma doutrina que cura. Aleluia. Oh glória. Todo o poder, aleluia, está em Jesus. Jesus, amados e queridos irmãos, chamou eles para quê? Aleluia. Disse, olha, vocês vão a este mundo. Vocês vão pregar, aleluia, fazer o meu vídeo, pregar o meu evangelho. E eu, aleluia, vos dou o poder. Para o quê, irmão? Para curar. Para expulsar os demônios. Aleluia. Para quando você orar a enfermidade e ir embora. Causada por quem? Pelo diabo. Aleluia. E ele diz, né, aleluia, que de graça eles receberam. E eles não cobrassem para pregar. Aleluia. E ele ainda diz, olha, não possua ouro, nem prata, nem cobre, aleluia, nem nada, aleluia, sobre os vossos cintos. Aleluia. E ele vai dizer, nem alfanjes, né, para o caminho, nem de 2 túnicas. Ou seja, irmão, aleluia, Jesus estava abordando, aleluia, um monte de coisas, aleluia, por quê? Porque Jesus estava dizendo para eles, ei, aleluia, na caminhada da pregação, aleluia, no ide que vocês vão, aleluia, no caminho que vocês, aleluia, vão seguir, trilhar, aleluia, em meu nome, é eu quem sustento vocês, oh glória. Aleluia, aleluia, não tem nada faltando para nós, irmão, sabe por quê? Porque o Senhor está no controle, aleluia, não precisa de eu pregar, aleluia, pregar por dinheiro, não precisa de eu orar por alguém por dinheiro, não, sabe por quê? Porque Jesus está na minha vida, porque Jesus está na tua vida, aleluia, e era isso que ele, aleluia, estava dando instruções aos seus discípulos, oh glória, aleluia, Jesus estava dizendo, não precisa de ouro, não precisa de prata, aleluia, de graça vocês receberam, de graça vocês têm que dar, oh glória, Jesus estava dizendo, eu estarei no controle, aleluia, nada vai faltar para vocês. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você coloca Jesus como prioridade, como primícia na tua vida, aleluia, você, aleluia, nem precisa você pedir, ele já sabe que tu necessita. Aleluia. Então era um percurso muito rápido. Aleluia. E Jesus vai dar instrução, irmão, porque Deus não vai colocar você no campo, aleluia, e deixar você largado, não. Aleluia. E ele vai dizer, olha, aleluia, na casa, aleluia, a qual você chegar, ou na aldeia, ou na cidade, aonde vocês baterem, aleluia, e vocês lançarem a paz, aleluia, e se tiver alguém ali, aleluia, e vos receber, aleluia, ali vocês, aleluia, vão o quê? Aleluia, amados e queridos irmãos, passar, né, aleluia, vai comer ali, vai beber ali, aleluia, e aquele lá será o que? Abençoado. Mas aqueles que rejeitaram, não quiserem vocês, aleluia, seja na cidade, seja, aleluia, aleluia, nas aldeias, seja na casa, aleluia, ou seja, irmão, aleluia, não, aleluia, aleluia, a vossa paz, aleluia, voltará para vocês, oh glória, e naquela casa, naquela cidade a qual vocês pregarem, chegarem com a paz, e não
quiserem vocês, aleluia, bata, aleluia, o pó, aleluia, dos vossos pés. Ou seja, irmão, aleluia, muitas das vezes nós chegamos para pegar a palavra, muitas das vezes nós chegamos para evangelizar alguém, aleluia, te rejeita, fecha a porta na tua cara, aleluia, mas isso não é para você se entristecer não, ô glória. Muitas das vezes você até se culpa, aleluia, porque eu preguei essa mensagem, porque eu falei disso. Não se culpe não, aleluia, aleluia, porque Deus está no controle da tua vida, aleluia, Deus está no controle da situação, aleluia. Ou seja, irmão, não quer a palavra, bate os pés e vai embora. E isso nós sofremos, irmãos, quando nós saímos para evangelizar. Pessoas abrem a porta com alegria, mas pessoas fecham a porta, aleluia, como se você não fosse nada. Mas nós devemos parar de pregar? Não. Aleluia. Mas nós devemos parar, aleluia, de pregar o evangelho? Não, aleluia. A Bíblia vai dizer, aleluia, Jesus está dando instrução aos seus discípulos, aleluia, e ele vai dizer, aleluia, aleluia, que no dia do juízo final, aleluia, terá menos vigor, aleluia, para Sodoma e Gomorra do que para aquela casa, ou para aquela cidade, ou para aquela aldeia que fechou a porta, que não deu ouvido, que não deu crédito à palavra do Senhor. Sabe o que Deus estava dizendo, aleluia, para o discípulo? Aleluia, não se entristeça não, aleluia. Sabe por quê? Aleluia, porque a palavra está sendo anunciada, a palavra da salvação, a palavra do reino, aleluia, mas muitos, aleluia, têm batido a porta, não têm querido, aleluia, a palavra que edifica, a palavra, aleluia, que ressuscita o morto, aleluia, o morto espiritual. E Deus, aleluia, quer ressuscitar mortos espirituais. Deus quer, aleluia, ressuscitar, aleluia, trazer novamente, aleluia, para andar no seu caminho, para fazer o seu ir. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E Jesus ainda diz mais, irmão. Eu mando vocês como ovelhas no meio de lobos. Aleluia. Mas, portanto, sede prudentes como a serpente. Aleluia. Aleluia. E sejam, né? Aleluia. Inofensivos como as pombas. Aleluia. É por isso que agora eu entendi, pastora. Aleluia. Uma vez, aleluia, aleluia, a pastora falou algo. Aleluia, e disse assim: o nosso pastor é muito inocente. E aquela palavra ficou, aleluia, meditada na minha mente, aleluia. E quando Jesus, aleluia, falou para os seus discípulos, seja o que? Aleluia, paciente, né? Aleluia, 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 como as pombas, aleluia, prudentes, aleluia, como a serpente. Ou seja, a serpente, irmão, aleluia, ela tem um hábito, aleluia, que aonde, aleluia, aleluia, o local é conturbante, ela não habita, ela sai fora, aleluia, ela é sábia, ela não fica, aleluia, ali naquele local, aleluia, por quê? Porque ali vai os pisar, ali vão os matar. Ou seja, ela é prudente, ela sabe, aleluia, você não vai ver ela perambulando por aí não, ela está escondida, aleluia. Ou seja, irmão, aleluia, a Bíblia vai dizer, aleluia, Jesus estava dizendo, aleluia, que vocês também, aleluia, aleluia, sejam inofensivas como as pombas. Ou seja, irmão, aleluia, é alguém, aleluia, te caluniando, mas você não guarda rancor. Aleluia, Jesus estava dizendo, aleluia, vocês têm que ser prudentes, aleluia, vocês têm que ser sábios como a serpente. Ou seja, é as pessoas te caluniando, aleluia, e você sendo sábio. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1 versículo 19, Tiago vai dizer: portanto, meus irmãos, oh glória, aleluia, que nós, aleluia, temos que ouvir mais, aleluia, e falar menos, oh glória, aleluia, temos, aleluia, amados e queridos irmãos, que ouvir mais, aleluia, e ser tarde para falar, oh glória, aleluia.
aleluia. Sabe por quê, irmão? Jesus estava dizendo para os discípulos, aleluia, vocês têm que ser prudentes, assim como eu fui prudente, aleluia, vocês têm que ser como as pombas, ou seja, aleluia, oh glória, aleluia, amado, é alguém puxando o teu tapete e você não guardando rancor, é alguém, aleluia, te caluniando e você não guardando mágoa, aleluia, é alguém, aleluia, te apedrejando e você não tendo ódio dele, aleluia, ser humilde, aleluia, manso. Aleluia, Deus. Aí eu entendi o que a pastora falou. E Jesus falou para o discípulo, irmão. Aleluia. Dá uma de inocente, irmão. Sabe? Aleluia. É alguém te caluniando e você dando uma de inocente. Aleluia. Para agradar o Senhor. Oh glória. Aleluia. E Jesus, aleluia, vai dizer, aleluia, que, aleluia, muitos, aleluia, vão o quê? Aleluia, acautelar, aleluia, vão maltratar, aleluia, vão, aleluia, trazer os discípulos, aleluia, perante aos sinédrios, ao rei, aleluia, para quê? Para açoitar, aleluia, por amor a quem? Por amor a Jesus, por amor à palavra, por amor a Cristo, por amor, aleluia, à obediência, aleluia, o verdadeiro Deus, oh glória. Muitos, aleluia, amados e queridos irmãos, nos açoita com palavra, nos açoita com calúnia, aleluia, mas nós estamos dispostos, oh glória, aleluia, a carregar a cruz. Glória a Deus. Aleluia. Jesus estava falando, irmão, aleluia, e isso aconteceu. Em Atos 4, aleluia, quem é que estava, aleluia, sendo, aleluia, colocado perante ao sinédrio? Pedro e João. Aleluia. Mas no capítulo 4 de Atos 8, aleluia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Cheio, aleluia, do Espírito Santo do Senhor, perante ao sinédrio, irmão, aleluia, aleluia. Pedro, aleluia, não negou o nome do Senhor, mas disse, aleluia, no versículo 12, que nem há um outro Deus há salvação, oh glória, só há salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você está pronto, irmão? Aleluia, para sofrer calúnia? Aleluia. E Jesus vai dizer, olha, não siga os caminhos dos gentios, e nem o caminho dos samaritanos. Aleluia. Mas Jesus tem uma promessa. Aleluia. Jesus tem uma promessa na nossa vida, assim como teve na vida dos discípulos. Aleluia. E Jesus, amados e queridos irmãos, aleluia, Ele vai dizer, mas quando vos entregarem, aleluia, não estejais cuidadosos, aleluia, de como ou o que deve falar, ou seja, aleluia, se Pedro, aleluia, estava perante ao sinédrio, aleluia, aleluia, ele não tinha palavra, ao que, aleluia, oh glória, para falar, como homem ele não tinha, aleluia, mas o Espírito Santo do Senhor, aleluia, é quem capacita a igreja, aleluia. Se tem discípulo aqui do Senhor, se tem servo aqui do Senhor, oh glória, Deus vai te colocar perante ao sinédrio, aleluia, aleluia. Deus vai te colocar perante, aleluia, pessoas, aleluia, que rejeitam o Evangelho, aleluia, oh glória. Ai, irmão, mas eu não sei o que vou falar, mas o Espírito Santo de Deus é contigo, varão. O Espírito Santo de Deus é contigo, varoa. Aleluia. Você, aleluia, não vai mencionar a palavra de você, mas sim palavra que vem do céu, palavra que vem de Deus, oh glória, palavra, aleluia, que tem direção, aleluia, que tem alvo, oh glória. Ele não é o alvo, é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então, irmão, aleluia, não trema nas bases, porque o Espírito Santo de Deus é quem coloca a palavra na tua boca. Aleluia.
Irmão, isso aqui é tremendo, esse capítulo é tremendo. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, Jesus vai falar algo, aleluia, e vai dizer, aleluia, fazer o ídolo do Senhor, irmão, pregar o evangelho do rei, pregar o evangelho, aleluia, da salvação, pregar o evangelho da renúncia, aleluia, nos traz, aleluia, amados e queridos irmãos, aleluia, constrangimento, aleluia, muitas das vezes, aleluia, mas Deus, aleluia, sempre está a nos renovar, a cada dia, oh glória, a cada dia, aleluia, Deus, aleluia, traz palavra de edificação para mim e para você. Ele vai dizer aos seus discípulos, aleluia, que o irmão entregará morte, aleluia, o irmão e o pai e o filho, e os filhos se levantarão, aleluia, contra os pais, aleluia, e os matarão, oh glória, aleluia, mas Jesus vai dizer, aleluia, e odiado de todos sereis por causa do meu nome, aleluia, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, irmão, aleluia, por eu e você, aleluia, aleluia, ter, aleluia, a fé em Jesus Cristo, obedecer o evangelho, pregar a verdade, aleluia, muitos da tua casa, do teu lar vão se levantar contra você, vai ser contra você, aleluia, mas Jesus, aleluia, vai dizer algo que ele falou também, aleluia, para quem? Para a igreja de Esmirna, aleluia, em Apocalipse 2:10, oh glória, aleluia, oh glória, aleluia, Jesus vai dizer para a igreja de Esmirna, aleluia, a seguinte frase, aleluia, que o diabo iria lançar eles na prisão por 10 dias, aleluia, mas sede fiel a quem? A palavra, sede fiel, aleluia, ao Senhor, oh glória, aleluia, porque herdarão, aleluia, terão a coroa da vida, aleluia, aleluia. Então, irmãos, aleluia, vale a pena sofrer pelo evangelho, vale a pena sofrer, aleluia, aleluia, por amor a Cristo. Sabe por quê? Porque ele tem coroa de vida eterna, ele tem coroa, aleluia, para nós, aleluia, coroa de vida eterna, aleluia, e o diabo não quer que eu e você venhamos alcançar. O próprio Jesus falou, irmão, aleluia. E quem era a igreja de Esmirna? Que à vista das outras, aleluia, eram 7 igrejas na Ásia, 7 em Apocalipse, só 2 agradaram a Deus, Esmirna e Filadélfia, aleluia. E Deus, aleluia, falou para a igreja de Esmirna, aleluia, se eles fossem fiéis, aleluia, como eles eram fiéis, aleluia, até o fim, aleluia, o diabo iria o que? Aleluia, mas igreja, trazer tribulação, prender por 10 dias, aleluia, mas se eles, aleluia, fossem fiéis, aleluia, ele iria receber a coroa da vida. Aleluia, é por isso que Jesus vai dizer, aleluia, o teu irmão vai te perseguir, o teu pai vai te perseguir, a tua esposa vai te perseguir, o teu esposo vai te perseguir. Ou seja, irmão, aleluia, muitos, aleluia, que não são evangelho, aleluia, vão te perseguir, aleluia, aleluia, mas se nós perseverarmos, aleluia, até o fim, aleluia, seremos salvos, aleluia, oh glória, aleluia. O próprio Jesus falou, irmão, aleluia, e como aqui no texto, aleluia, aleluia, no começo da aleluia, neste culto foi falado, o próprio Jesus foi rejeitado, aleluia, pelos seus irmãos. Aí muitas das vezes, aleluia, nós queremos passar, aleluia, por tribulação, por luta. Ou seja, irmão, se o próprio Cristo passou por tudo isso, igreja, o próprio Jesus, o próprio Deus, aleluia, passou, aleluia, oh glória, aleluia, esta mesma autoridade ele tem dado aos discípulos, tem dado à igreja do Senhor, aleluia.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Oh glória! Quem está em Cristo, irmão, aleluia, não tem medo, aleluia, da morte. Quem está em Cristo não tem medo de calúnia. Quem está em Cristo, aleluia, não tem medo, aleluia, de anunciar o Evangelho. Oh glória a Deus, aleluia. Então, aleluia, eu creio que aqui tem crente que persevera. Tem crente aqui, aleluia, que está na luta, está na peleja, mas não desiste, oh glória, porque quem está em Cristo, aleluia, não desiste dos seus objetivos, aleluia, porque o seu objetivo não é as coisas terrenas, aleluia, não é as coisas passageiras, o seu objetivo, aleluia, é as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm do céu, oh glória. E Jesus vai falar algo, irmão, aleluia. Versículo 24. E não é o discípulo mais do que o mestre, e nem o servo mais do que o seu Senhor. Jesus, aleluia, amados e queridos irmãos. João capítulo de número 13, versículo 16. Jesus vai dizer: na verdade vos digo. Oh glória. Aleluia. Que o servo não é maior do que o seu Senhor. Glória a Deus. E nem o enviado, aleluia, maior do que, aleluia, aquele que o enviou. Jesus estava dizendo, oh glória, aleluia, como homem, aleluia, não sou, aleluia, maior, aleluia, do que Deus, mas em poder eu tenho, aleluia, toda a autoridade. Ou seja, irmão, aleluia, Jesus tinha todo o poder, oh glória, Jesus tinha toda a autoridade, aleluia. E Jesus estava dizendo para os seus discípulos, oh glória, e ele vai dizer, irmãos, aleluia, aleluia, glória a Deus, para os discípulos ser, aleluia, como seu mestre, aleluia, aleluia, e ao seu servo como seu Senhor. Ou seja, irmão, aleluia, se nós fazermos tudo aquilo, aleluia, que Jesus, aleluia, fez, pregando a palavra, anunciando o reino do céu, aleluia, glorificando o nome do Senhor, ou seja, ele ainda vai dizer mais, irmão Ayrton, que ele foi chamado de quem? De Beelzebul. Aí eu não vou mais para a igreja não, irmão, porque o fulano está dizendo que eu não sou crente. Fui pregar para alguém ali, fui fazer o ID, fecharam uma porta na minha cara, vou ser mais crente mais não. Pai Senhor, pastor. Pai Senhor. Aleluia. Estou louvando, aleluia. Muita gente chama eu de doido. Aleluia. Jesus foi chamado de endemoniado, irmão. Aleluia. O próprio Deus foi chamado de endemoniado, aleluia. Mas Jesus perante, aleluia, o sinédrio, aleluia, ele disse, aleluia, eita glória, aleluia, os prodígios que eu faço, aleluia. Ou seja, irmão, Jesus estava dizendo, aleluia, não pode um demônio expulsar outro demônio. Ou seja, irmão, tem muita gente, aleluia, que tem uma obra de macumba da sua vida, aleluia, e muitas das vezes, aleluia, vai procurar outro macumbeiro, ei, aleluia, não vai expulsar não, aleluia, não vai sair não, que o próprio Jesus Cristo falou, que nenhum demônio, aleluia, expulsa o outro, aleluia, demônio só sai, aleluia, pela autoridade e pelo poder que há no nome de Jesus, igreja. E essa autoridade Jesus tem te dado, oh glória. Jesus falou, aleluia. Aí a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que o próprio Jesus falou, aleluia, que nós temos que anunciar, aleluia, as coisas das trevas, aleluia, aquilo que é errado, o certo é o certo, você é luz, aleluia. E a luz, aleluia, quando ela chega, oh glória,
Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quando a luz ela chega, aleluia, as trevas têm que bater em retirada. Aleluia. A Bíblia diz, amados irmãos, aleluia, o próprio Deus vai falar, aleluia, oh glória, aleluia, a igreja, amados e queridos irmãos de Sardes, em Apocalipse 3, versículo 5. Aleluia. Jesus fala algo, aleluia, maravilhoso, irmão. Aleluia, o próprio Deus falou para aquela igreja. Aleluia. Para que eles, aleluia, amados e queridos irmãos, viessem a ser fiéis. Aleluia. Confiar, aleluia, no Senhor. Aleluia. Jesus jamais, aleluia, vai, aleluia, aleluia, colocar você no campo sem te dar instrução. Jesus estava dizendo para os discípulos: ei, aleluia, eu estarei com vocês, aleluia. Vocês vão ser perseguidos, vão ser caluniados, aleluia. E Jesus ainda vai dizer, aleluia, não temos, aleluia, os que matam o corpo não podem matar a alma. Aqueles, aleluia, o próprio Deus, Jesus vai falar que aquele que mata o servo dele está fazendo um favor para ele. Aleluia, eu vou ter medo de pregar o evangelho porque o sistema está se levantando contra a igreja. Aleluia, eu vou deixar de pregar o evangelho. Aleluia, Jesus está me dizendo, aleluia, está te dizendo, irmão, aleluia, aleluia, glória a Deus. A vida que Ele, aleluia, tem para nós, aleluia, é vida eterna, oh glória, é vida eterna, aleluia, não tem sofrimento, aleluia, não vai ter choro, aleluia, não vai ter calúnia, lá vai ter adoração, louvor, aleluia, glória para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pode matar o corpo, mas a alma não. Aleluia. E ele ainda vai dizer, aleluia, que nós, aleluia, temos mais valor do que, aleluia, os pássaros, os passarinhos. Aleluia, nós temos mais valor, irmão, aleluia. E Jesus vai falar, aleluia, portanto, qualquer que confessa, aleluia, diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, aleluia, eu negarei também diante de meu Pai que está no céu. Aleluia. E ele falou à igreja de Sardes, lá em Apocalipse 3:5, aleluia. Oh glória, aleluia. É por isso que ele vai dizer: ouça o que o Espírito, aleluia, diz à igreja, aleluia. Oh glória, aleluia. Sabe o que Paulo vai dizer à igreja de Romano, em Romanos 1:16, aleluia? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Sabe por quê, igreja? Porque é poder de Deus para salvação. Aleluia. Não se envergonhe, aleluia. Se alguém, aleluia, te apontar e dizer: tu é crente, eu sou servo, aleluia, sou adorador, aleluia, sou discípulo do Senhor, oh glória. Não negue o nome do Senhor, aleluia. Seja crente aqui, seja crente no teu trabalho, seja crente na tua casa, seja crente aonde for. Aleluia. As instruções, aleluia, de Jesus passou para os seus discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Se você confessar, irmão, não negar o nome de Cristo, não negar o Evangelho, aleluia, lá na glória, Ele vai confessar o teu nome perante o Pai. Aleluia. Mas aquele que negar, aleluia, é crente aqui, mas no trabalho não é crente. É crente aqui, mas lá não é crente. É crente aqui, na rua não é crente. Lá quando chegar ele vai dizer assim: apartai de mim, vós que praticam iniquidade. Aleluia. O Evangelho é simples, irmão, aleluia, dá para compreender, aleluia. O Evangelho do Reino, aleluia, requer renúncia, aleluia, requer o que? Vida transformada, oh glória. Renunciar as coisas, aleluia, que nos afasta de Deus, aleluia, que nos leva ao pecado. Ou seja, irmão, aleluia, vale a pena, porque o que Deus tem para te dar e o que Deus tem para me dar, aleluia, é maior do que as coisas, que a terra, é maior do que a prata, é maior do que o ouro, é maior do que toda a pedra preciosa da terra, a salvação. Aleluia.
E ele ainda diz, ó, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Irmãos, muito da minha família me rejeita, porque eu sou servo do Senhor. Muitos colegas, entre aspas, me rejeitam. Por quê? Porque sou servo do Senhor. Aleluia. Então, aleluia, por causa do amor de Cristo, por causa da tua fidelidade, por causa, aleluia, de você ser crente, aleluia, muitos vão o quê? Aleluia, se afastar de você. Aleluia, porque a palavra é o que? Espada. O evangelho é espada, ou seja, muitos vão se afastar, aleluia, de você. Aleluia, oh glória. Mas a gente temos que dar glória a Deus, irmãos. Infelizmente, irmão, aleluia, eu oro, peço a Deus que Deus salve toda a minha família. Aleluia. Mas infelizmente, irmãos, aleluia, Aleluia. muitos não querem. Aleluia. Mas eu não posso deixar. Jesus estava dizendo, irmão, aleluia, não é porque o teu irmão, não é porque o teu esposo, não é porque o teu, aleluia, aqueles que te rejeitam, você vai deixar de pregar. Não, pregue a palavra, aleluia, continue pregando a palavra, continue exaltando, aleluia, quando o erro, aleluia, aparecer, continue pregando o evangelho no reino, aleluia, o evangelho que requer renúncia, oh glória, aleluia, continue, aleluia, abordando, aleluia, aquilo que atrapalha, aleluia, o agir de Deus, oh glória, aleluia, aleluia. Se ele vai ser salvo, aí é um problema dele, aleluia. Se ele vai, aleluia, vir para os caminhos do Senhor, quem capacita, aleluia, é o Espírito Santo, aleluia. Então não sobrecarregue, aleluia, sobre as tuas costas, aleluia, mas você tem que fazer o ID, aleluia, pregar. Aleluia. Não é porque tem muita gente, aleluia, tem muita gente assim, você tem que salvar a tua família, né? Infelizmente, irmão, é um fardo muito pesado. Jesus está dizendo que nós temos que fazer o ID, pregar a palavra. Aí se o indivíduo vai querer, aleluia, o problema é dele, aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus vai bater, aleluia, na porta, para cear, para entrar na vida. Aleluia. Então, irmãos, aleluia, é um texto, irmão, aleluia, que muitos não querem ouvir. Se João, aleluia, pregou o reino dos céus, Jesus, aleluia, pregou o reino dos céus, aleluia, porque muitos, aleluia, amados e queridos irmãos, não pregam, aleluia, o reino dos céus, renúncia, aleluia, vida nova em Cristo. Aleluia, é um evangelho de prosperidade, é um evangelho que se adorar Deus vai dar.